A Festo coloca o mundo em movimento, tornando possível a produção de quase tudo o que usamos. Precisamos, dirigimos ou consumimos no dia a dia, de peças, comprimidos e embalagens, a automóveis, furadeiras e células-tronco. Do software ao hardware, da inovação à implementação, da manutenção à confiança, do aprendizado com a natureza ao trabalho em harmonia com ela, da pneumática à elétrica e as sinergias criadas por essa combinação. Movemos com facilidade o que realmente importa, com o melhor portfólio holístico de automação de movimento, orquestrado de forma simplesmente perfeita. Nós elevamos os padrões da indústria a novas máximas e reduzimos as emissões a novos mínimos. De inovações globais a soluções para o mercado local, na América do Sul, possuímos subsidiárias na Argentina, no Brasil, Chile, Colômbia e Peru. Para atender às necessidades da indústria local, desenvolvemos e produzimos localmente para você. Abrimos caminho com orientação especializada e respostas para questões complexas, criando as melhores aplicações possíveis, com automação e educação. Essa é a nossa promessa. Isso que nos move. Automation for a World in Motion. Festo. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ricardo. Eu faço parte do programa de inovação aberta da Festo. E desde já gostaria de agradecer a todos pela participação aqui no nosso webinar Soluções Festo para Automação Inteligente de Bioreatores. Só um minutinho, gente. Bom, vamos lá. Bom, vou começar falando aqui, antes de a gente já iniciar o nosso webinar, vou começar falando um pouquinho sobre o nosso programa de inovação. Tá? Apresentar para vocês aqui o nosso fluxo de valor agregado. Nesse nosso fluxo, a ideia é qual? É entender as necessidades, os valores, o time to market e outras demandas de nossos clientes. E em paralelo a isso, a gente tem as nossas estratégias corporativas, além de estar sempre atento a macro tendências, drivers culturais, novos segmentos, tecnologias foco e tecnologias aderentes, onde nós pegamos as demandas de nossos clientes numa convergência com as nossas estratégias corporativas para o desenvolvimento dos nossos targets de inovação. Esses targets é o que nos geram projetos, no qual eles são desenvolvidos com as nossas equipes internas, mais parceiros externos, para que possamos entregar soluções para os nossos clientes. Logo, esse nosso fluxo de valor agregado, ele é do cliente para o cliente, onde nós pretendemos entender as demandas para conseguir trazer soluções. Esses targets que nós temos para 2025, eles são soluções para automação de bioreatores, o desenvolvimento de aplicações de automação elétrica, soluções de eficiência energética e sustentabilidade em automação. Avançando agora um pouquinho para entender um pouquinho como funciona o desenvolvimento dos nossos projetos, dentro desse nosso fluxo de valor agregado, nós temos desafios apresentados por clientes, desafios de curto, médio e longo prazo. Dessa forma, a gente tenta atender a demanda dos nossos clientes, independente da complexidade do projeto apresentado. Então, a gente pode ter um projeto de curto prazo, que dure 3 meses, um de médio prazo, que seja um pouco mais longo, até uns 6 meses, e de longo prazo, que a gente vai atendendo o cliente conforme a sua necessidade.
Hoje nós vamos ter a palestra, nossas palestras vão ser apresentadas pelo Manuel Serrano, que faz parte da Festo, e o Eduardo Ranieri, da Biosync. Bom, a nossa agenda para hoje ela está montada da seguinte forma. O Manuel ele começa passando para a gente, explicando um pouco sobre a automação de bioreatores. Depois vamos ver com o Eduardo Ranieri, que ele vai falar para a gente sobre a Biosync e essa parceria com a Festo. O Manuel volta para falar do Biomare, que é uma solução Festo para cálculo de biomassa. E nós fechamos depois com perguntas de vocês, algumas perguntas que nós temos, para a gente poder fazer o encerramento. Eu até peço para que, caso surjam dúvidas ou questionamentos, por favor, manda para a gente no chat, que aí a gente bate um papo aqui no final da apresentação. Bom, assim, sem mais delongas, vou estar passando aqui para o Manuel, para ele poder estar fazendo para a gente começar com as apresentações. Obrigado e bom webinar, gente. Muito obrigado, Ricardo. Muito legal ver essa iniciativa da Festo, onde a gente toma os problemas dos nossos clientes e converte nossos problemas em soluções para a indústria. Então, parabenizar a Festo por essa iniciativa e você por conduzir esse programa. Bom, gente, meu nome é Manuel Serrano, eu sou engenheiro de conceitos da Festo e hoje gostaria de mostrar para vocês um pouco sobre as tecnologias e produtos que a Festo possui para automação de bioreatores. Eu gostaria de começar falando, de forma geral, como que nós na Festo enxergamos hoje a composição de um bioreator. Ele é dividido em 4 grandes grupos de produtos. Primeiro, o painel de comando, onde você tem toda a eletrônica dentro. Um segundo grupo, na parte de controle de gases, que são os gases que as bactérias usam para respirar e para se desenvolver dentro do bioreator. Um terceiro grupo, que são todas as válvulas e atuadores de processo em volta do bioreator. E por último, um quarto grupo, que seria o software que a gente utiliza para fazer esse controle do bioreator como um todo. E a ideia desse webinar é explorar esses 4 grupos de produto, começando pelos painéis de comando. A Festo hoje possui em catálogo diversos produtos eletrônicos que vão dentro do painel de comando, começando pelo nível de operação, diversos tipos e tamanhos de IHMs, todas certificadas com o FDA 21 parte 11, com controle de usuários, audit trail, reportes eletrônicos e assinaturas eletrônicas, o que ajuda você na validação da sua automação e no desenvolvimento da lógica perante a Anvisa, perante a FDA, ou qualquer órgão internacional. Em paralelo, a gente também tem o cérebro da máquina, que seriam os controladores ou CLPs. E hoje a Festo possui 3 grandes famílias de CLPs. O controlador CPX modular, que ele é integrado com os nossos terminais. O controlador standalone, o CPX-E, que ele é somente integrado com a família CPX-E. E o computador industrial que ele acabou de ser lançado, ele é um controlador mais potente que o nosso CEP. Partindo para o campo das remotas, a Festo hoje possui diferentes tipos de remota e o nosso diferencial no mercado é que a Festo consegue integrar hoje todos os terminais de válvula com as nossas remotas de campo, inclusive na família CPX. A Festo é o único fornecedor de mercado que consegue integrar o controlador, a SIOS e a pneumática, tornando isso um painel mais compacto e uma solução diferenciadora, podendo formar diferentes tipos de produtos e diferentes tipos de família dentro do seu painel. Passando para a parte de controle de gases, que seria o nosso segundo grupo de produto, hoje a gente visa controlar dentro do bioreator tanto a pressão no topo do bioreator, no space head, quanto a inertização, a depender do tipo de produtos que você está usando dentro do bioreator. Pode ser uma matéria explosiva e precisa ter um gás inerte no topo do bioreator. A transferência de material por diferencial de pressão, então você não precisaria uma bomba, você tem produtos que eles conseguem controlar esse diferencial de pressão para fazer transferência, assim como produtos para fazer controle de pressão
do anel deslizante ali do agitador, que seria uma área séptica. Por um outro lado, essas bactérias elas também precisam gases para respirar. E a Festo tem diferentes produtos, tanto para fazer um controle manual da vazão desse gás que está indo dentro do bioreator, como para fazer controle mássico, volumétrico ou soluções de altas vazões. Mas tudo passa pelo tratamento de gases. Hoje a Festo possui a família MS, a nossa estação de tratamento, que numa única estação eu consigo dividir em duas zonas de pressão, onde a primeira zona ela ficaria para o ar de instrumentação e uma filtragem mais limpa numa segunda zona de pressão para o ar de processo, próprio ar que eu vou utilizar para dosar para as bactérias dentro do bioreator. Isso faz uma unidade mais compacta. Especificamente falando, por exemplo, dos Mass Flow Controllers, hoje a gente tem 3 famílias de produto. Temos uma família para ar médico, onde ele admite inclusive a presença de oxigênio. Temos uma família com custo mais eficiente, porém ele não tem a possibilidade de utilizar com oxigênio, mas ele usa também com nitrogênio, CO2, ar comprimido, todos os gases inertes. E temos uma família de uma vazão um pouco maior, para um bioreator de 1.000 litros com um VVM e meio, por exemplo. Porém, a gente sabe que na indústria existem bioreatores de maior capacidade. E esses bioreatores de maior capacidade, um bioreator de 5, 6, 10 mil litros, a Festo hoje possui em portfólio, em catálogo, soluções para altas vazões, atrelado à própria unidade de mantenimento, a unidade de tratamento de ar. Então, eu consigo, com esses grupos de produtos aqui, chegar em vazões de até 15 mil litros minuto a 2,5 bar de pressão na saída. Então, eu consigo fazer um controle de pressão e de vazão simultaneamente na linha, o que vai me ajudar lá na frente, até no próprio controle de pressão dentro do bioreator. Ele tem uma alta flexibilidade, pois eu consigo montar diferentes kits antes do meu conjunto de controle de vazão, sendo um separador de condensado, um secador, um regulador de pressão, um filtro de carvão ativado. Então, eu consigo fazer uma montagem diversificada. É uma solução, por se tratar de uma unidade de tratamento de ar, que é muito robusta, ela não é afetada por umidade ou por partículas, e por ser uma solução, a programação desse controle deve ser feita no CLP, com uma entrada analógica para ler a vazão, um PID que controla ali a pressão de saída, e fechando a malha, eu consigo ter esse controle de gases na entrada do meu bioreator. Mas, porém, como a gente tinha comentado, dentro do bioreator eu também preciso fazer um controle de pressão. E a Festo tem diferentes tecnologias. Para um caso, por exemplo, onde eu preciso fazer um controle num bioreator de aço inox, que eu preciso fazer uma esterilização, usar vapor, eu não conseguiria usar válvulas eletrônicas da Festo porque elas não admitem vapor. Porém, hoje a Festo possui em catálogo válvulas com cavidade preenchida, certificação FDA, para usar com os nossos posicionadores, nosso conjunto de acionamento. Então, hoje a Festo possui esse grupo de válvula de controle para fazer, após o filtro estéreo, um controle de pressão do space head do seu bioreator. Por um outro lado, partindo para os bioreatores de único uso ou single use, as nossas válvulas eletrônicas, por se tratarem de processos que não utilizam vapor na esterilização e asepsia, elas conseguem sim fazer um controle muito preciso da pressão dentro da bolsa. Então, elas são instaladas à saída da bolsa. A gente tem uma família de produtos grande que eles conseguem controlar desde 0,01, chegando até 16 bar. Conhecemos que um bioreator normalmente trabalha entre 2 e 2,5 bar, mas a depender da malha de controle, você pode explorar novas pressões. Partindo agora para um terceiro grupo de produtos, seriam os atuadores e válvulas de processo. Já temos explorado até aqui as nossas soluções para painéis de comando e as nossas soluções para controle de gases.
Hoje os bioreatores comumente utilizam 4 tipos de líquidos que precisam ser dosados dentro do bioreator. E para isso são usadas bombas peristálticas. Bombas peristálticas que são comumente acionadas por motores de passo, por exemplo. Estamos falando do ácido, da base, da antiespuma e o inóculo. Hoje a Festo possui em catálogo tantos drivers que você pode acoplar com as bombas de mercado, por exemplo, uma bomba Watson-Marlow, quanto os motores e os cabos que você consegue fazer a adaptação com o cabeçote da bomba. Por um outro lado, se a gente olhar para a agitação, a Festo possui desde os motores de passo até conjunto de servo driver e caixa redutora para o controle do mecanismo de agitação. Uma vantagem dos produtos Festos referente aos produtos de mercado é que tanto os nossos drivers para os motores de passo quanto os drivers para os nossos servomotores, eles são multiprotocolos. Então, um único produto, ele consegue tocar diferentes tamanhos e diferentes famílias de motores. Hoje, em catálogo, possuímos diferentes famílias, por exemplo, de servomotores, IP20, que faz uma solução para painel mais viável, economicamente falando, ou uma IP65, que você pode fazer uma instalação em campo, sem precisar de uma proteção externa, até nossa família de IP67. Partindo para o lado dos servomotores, que podem ser utilizados em toda a agitação do bioreator, assim como em bombas maiores, temos uma família IP69K ou uma IP54, que é um custo e um desenvolvimento econômico e viavelmente falando, referente à nossa família IP67, que possui potências maiores e tamanhos maiores por conta do torque da força precisa para a agitação de um bioreator, chegando ali até 8.600 watts. Uma ferramenta muito interessante que a Festo possui hoje, que ajuda os nossos clientes no desenvolvimento do bioreator e no cálculo preciso do motor, é a nossa ferramenta de dimensionamento de movimento elétrico, ou Electric Motion Size, que ela é disponível e gratuita no nosso site, e você consegue configurar, por exemplo, uma movimentação com aceleração e operação contínua. Dentro da própria ferramenta, você tem várias opções para calcular o momento de inércia do seu agitador, onde você pode dividir cada uma das pás do seu agitador e achar o momento de inércia dela, assim como os trechos do atuador. E no final, ela te especifica qual que seria o kit correto de motor, caixa redutora e driver a ser utilizado na sua ferramenta ou no seu bioreator, de forma geral, para agitação, conjunto de agitação. Tendo visto toda a parte de motores elétricos, tanto para agitação quanto para a dosagem de produtos, hoje a Festo possui também em catálogo produtos que servem para manipulação de líquidos, como são as válvulas de processo. Um produto muito interessante é a nossa válvula sanitária VZDS, onde ela consegue trabalhar com diferentes tipos de fluido devido às membranas que tem nela uma válvula séptica que não tem ponto de parada. A gente tem diferentes tamanhos de atuadores, assim como diferentes tamanhos de válvula. Importante destacar os blocos manifold, que ele reduzem o espaço da sua instalação no bioreator. Então, a Festo consegue fazer bloco de 2 entradas, com saca-amostra, com passagem de vapor. Todos os corpos das válvulas têm acabamento da superfície externa e todos vêm com rastreabilidade, a norma ASME-BPE. E os diferentes tipos de atuação que a Festo possui hoje para essas válvulas, como mostramos ao início, além dos terminais de válvula, existem válvulas solenoides compactas, assim como os control-head ou os cabeçotes, que vocês conseguem utilizar para atuar nessa válvula. Essa válvula hoje possui tanto acionamento pneumático quanto acionamento manual.
Uma outra válvula que é muito interessante para o segmento de biotecnologia é a nossa válvula Mangote. É uma válvula que ela tem três tipos ou três opções diferentes de material para o corpo, uma válvula passagem plena. A gente tem ela em EPDM, silicone e NBR, também com aprovação FDA, assim como a válvula anterior. Normalmente ela pode ser utilizada em dosagem, em vases, a depender do tipo de válvula, como seria o caso da válvula normalmente fechada, ela pode ser utilizada também em dosagem proporcional. E hoje a FES possui diferentes tipos de conexões, ela tanto em clamp quanto em rosca. Os materiais do corpo podem ser tanto de aço inoxidável como de alumínio, e temos diferentes tipos de tamanho, chegando a ter uma válvula de 1 polegada. Então, essas duas seriam as nossas válvulas para tratamento de produto, mas de forma geral, em catálogo, a FES também possui outras válvulas de processo, além dessas válvulas para estar em contato com o produto, como são válvulas borboleta, cavidade preenchida, assim como as válvulas esferas. Como eu mostrei anteriormente para vocês, esse tipo de válvula esfera cavidade preenchida, que é utilizado no controle de pressão em bioreatores quando eles têm esterilização com vapor, assim como todas as nossas válvulas de assento inclinado para utilidades. Referente às válvulas de assento inclinado, a FES possui hoje dois tipos de válvula de assento inclinado. Tanto essa válvula completa da aço inox, que seria uma válvula premium, porque ela suporta maiores pressões e é uma válvula estanque. Inclusive, essa válvula é possível de utilizar com hidrogênio, é a molécula mais fina da tabela periódica, e ela é uma válvula que cumpre com as normas de vazamento mínimo para hidrogênio. Então, seria uma válvula para aplicações especiais, onde você precisa garantir a estanquidade do produto, que casaria muito bem com a sua aplicação. Mas também a FES possui hoje válvulas padrão no nosso portfólio, começando pelas válvulas solenoides, que pode ser utilizada ali tanto para meios líquidos quanto para gases, as válvulas de assento inclinado convencional de mercado, assim como válvulas esfera, borboletas, válvula de plástico e válvulas de guilhotina. O que faz um portfólio mais fechado ali na hora da escolha do seu parceiro também de válvulas de processo. Até aqui, a gente tem visto três grandes grupos de produtos. Temos visto um pouco dos painéis de comando e toda a eletrônica, CLP, CIHMs que a FES possui, controle de gases, soluções para gases manuais, reguladores mássicos e reguladores volumétricos, assim como o grupo de motores e válvulas que a Festo possui hoje em portfólio. Por último, para a gente concluir esse grupo de produtos, vamos olhar um pouquinho na parte de software. Hoje a Festo, nos seus controladores, possui uma biblioteca de funções, ela chama PA Toolkit, e ela é específica para aplicações de processos industriais. Mas ela é feita de acordo ao Standard Internacional MTP. O que isso quer dizer? O que é esse Standard MTP? A norma NAMUR, após a pandemia, ela precisava disponibilizar interconexão rápida entre todos os fabricantes. E a NAMUR tomou a iniciativa e ela lançou esse Standard MTP, o Plug and Produce, que é o slogan, onde todos os fabricantes de mercado têm que se adequar de acordo com a forma de programar e representar visualmente essas instalações, o que permite essa rápida conectividade. Essa estandarização veio refletida em que? Em aproximadamente 30 blocos de funções, a FEST hoje possui 35 em catálogo, onde eu tenho um bloco de função definido para cada elemento em campo. Então, eu tenho blocos de entradas analógica para sensores de pH, sensores de oxigênio dissolvido, sensores de temperatura, blocos binários para limit switch de nível alto, de espuma no bioreator, de vazão ou não na linha. Tenho comandos de operação, como comandos para ligar uma lâmpada, ligar um contator, válvulas on-off e válvulas de controle, motores partida direta, motores com inversores, PIDs, o controle PID, intertravamentos na própria norma. E a cereja do bolo na norma, e a gente implementou isso dentro da nossa biblioteca de funções,
foram as receitas, as bateladas, conhecidas como services ou funcionalidades, que todos foram definidos de acordo com a ISA S88. Então, dentro do meu bioreator, além desses blocos gerarem uma visualização, onde eu só preciso reposicionar na tela, então se eu precisar criar uma válvula, eu só arrasto e solto um bloquinho de válvula, e ele me gera automaticamente uma ilustração na tela, que eu posso conectar, por exemplo, com um intertravamento, e tudo isso é controlado pelo service de acordo com a norma ISA S88. Importante destacar a certificação CRF 21 parte 11, onde hoje todos os nossos produtos eles já estão de acordo com a norma ISA S88 e com a CRF 21 parte 11, como traçabilidade, registro de usuários e senhas, conexão com banco de dados, audit trail, alarmes, exportação de alarmes. Então, a Festo hoje, como parceiro de mercado, possui um pacote completo para automação do seu bioreator, começando desde a parte de operação e chegando até os dispositivos de campo. Gostaria de dar a palavra, então, e chamar nesse momento ao nosso parceiro e cliente BioSync, o Eduardo Rainieri, para ele comentar um pouco sobre um bioreator que foi desenvolvido por eles, pela BioSync, empregando produtos Festo. Bom dia, eu espero que todos estejam bem. Vocês conseguem visualizar minha tela? Eu espero que todo mundo esteja bem. Edu, ainda não conseguimos. Agora sim, chegou. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite da Festo. É um prazer estar conversando com vocês. A Festo é uma grande parceira da BioSync e eu espero estar agregando um pouco com este conteúdo, tá bom? Então, para iniciar, eu queria apresentar um pouco para vocês o que é a BioSync, tá? A BioSync é uma empresa de engenharia especializada no desenvolvimento de tecnologias de equipamentos para a parte de bioprocesso, para a área de bioprocesso. Nosso foco é em qualidade e integração de tecnologias e foi fundada por profissionais que têm experiências bem abrangentes em diversas áreas, como mecânica, automação e bioprocessos, tá bem? Então, apresentando um pouco dos cofundadores, né? Então, a gente tem o Joey, que é o nosso especialista de automação, tem mais de 20 anos no mercado, então passou por empresas que são basicamente líderes nesse segmento. Temos o Rodrigo Brandalize, que é o nosso responsável pela parte de engenharia mecânica, tem mais de 30 anos de experiência, ele tem uma especialização bem interessante que agrega muito valor para a BioSync, que é a parte de design higiênico, né? Ele tem cursos pela IRED, isso faz com que a gente tenha bastante segurança no desenvolvimento de projetos industriais. O Juarez, que foi um dos sócios e fundadores da PowerMe, uma empresa de robótica industrial, e eu, Eduardo, que sou o gerente de aplicações especialista em bioprocessos. Tive passagem por várias outras empresas de desenvolvimento de bioinsumos e também alguns produtos farmacêuticos. Então, basicamente, a nossa empresa hoje, a gente começou com essa estrutura para começar a juntar as várias disciplinas de áreas que se integram para o desenvolvimento de um equipamento voltado para o bioprocesso, automação, mecânica e realmente a parte de biotecnologia, bioprocessos aplicada, para que a gente conseguisse chegar no desenvolvimento de um equipamento que seja assertivo e adequado para os nossos clientes, tá bem? Então, o Manuel falou bastante de bioreatores e eu só deixando alguns comentários. É um equipamento que nos fascina bastante. A BioSync, ela realmente é uma especialista no desenvolvimento desse tipo de tecnologia. E os bioreatores são equipamentos que estão presentes na história da humanidade há milhares de anos, né? A gente começou com bebidas fermentadas, hoje a gente vai até para o desenvolvimento de medicamentos e até mesmo alguns tratamentos à base de processos desenvolvidos em bioreatores. Então, é basicamente um equipamento que está presente em todas as áreas da humanidade, desde a saúde, desde a veterinária, desde a parte ambiental. Então, é um equipamento muito versátil, tá? Então, esse equipamento ele necessita de especificações e de detalhamentos que não envolvem apenas uma área, como a mecânica ou a automação, e sim de um conjunto de disciplinas que possam fazer com que o nosso equipamento
possa ter a melhor performance para os processos dos nossos clientes. Então, como a BioSync transforma esses desafios que são apresentados em diversas áreas em soluções para a biotecnologia? Bem, a gente trabalha com controles de parâmetros precisos, então a gente garante para os nossos clientes repetibilidade e estabilidade do processo. Analisamos o processo de forma integrada e sistêmica, ou seja, a gente não avalia apenas o nosso equipamento, a gente avalia o processo, a gente avalia todo o sistema que está envolvido dentro de uma operação industrial, para que a gente possa deixar com que a nossa tecnologia seja o mais adequada para o nosso cliente. E desenvolvemos e construímos bioreatores com foco em minimizar o risco de contaminação. Bem, eu sou um profissional que vim da parte industrial, da parte de produção e desenvolvimento de bioprocessos, e esse é um dos pontos que sempre foi um gargalo industrial, que é a parte de riscos de contaminações em escalas industriais. E para a parte de pesquisa e desenvolvimento é o critério de repetibilidade, que sempre vem trazendo desafios constantes para quem trabalha nesse segmento. Bem, os nossos pilares são basicamente a segurança, tanto operacional como a segurança de processo, eficiência energética, versatilidade e automação. Então, esses são os 4 pilares da BioSync, onde a gente baseia para trabalhar e desenvolver todas as nossas linhas de equipamentos. Tá? Então, tudo que a gente trabalha hoje é pensando em segurança, eficiência energética, versatilidade e automação. Todos os nossos equipamentos, a gente não deixa nenhum desses pilares de fora no nosso desenvolvimento. Então, apresentar um pouco para vocês a nossa linha de bioreator de bancada, que é o LabSync. Então, aqui eu estou mostrando um bioreator de 3 litros. Tá? Ele é um bioreator que tem todos os controles de parâmetros, desde oxigênio dissolvido, pH, analisador de gases, medidor de fluxo máximo, volumétrico. Isso a gente consegue configurar conforme a demanda do cliente. Então, por isso que a gente já comenta um pouco da versatilidade, que é poder entender a demanda do nosso cliente, poder configurar da forma com que seja mais adequado, sem estar determinando tecnologias exageradas ou tecnologias defasadas, sim o que ele precisa para que ele possa desenvolver ou trabalhar da forma mais precisa possível. Então, esse aqui é o nosso bioreator de bancada, apresentando um pouco do nosso software, que é um dos nossos diferenciais desenvolvidos pela nossa equipe interna da BioSync. Então, bem, eu trabalho há mais de 10 anos com bioreatores e tudo que a gente trouxe para esse software, para o nosso equipamento, foi pegando o que a gente tinha de melhor referência e melhorando, trabalhando em tecnologias e interfaces que possam trazer condições para que nossos clientes tirem o melhor do nosso equipamento. Então, as interfaces são intuitivas, o monitoramento em tempo real, gerenciamento de dados e padronização e repetibilidade. A gente fala disso e às vezes a gente acha que é um critério que é comum para todos os equipamentos, tá? Mas isso não é uma verdade. A gente vê que no mercado nem todos os equipamentos têm esse tipo de tecnologia, apesar de alguns momentos parecer ter. Vou dar um exemplo. Você ter uma questão de padronização e repetibilidade, ela não envolve apenas o conceito do equipamento, mas existe a forma com que foi construída, o tipo de componente utilizado, isso tudo é a conjuntura para que você possa ter um equipamento que realmente possa apresentar esses critérios de padronização e repetibilidade. E tudo isso a gente traz nos nossos bioreatores. Então, falando um pouco da nossa parceria da Festo, a gente até brinca que nosso equipamento parece mais o equipamento Festo do que o equipamento apenas BioSync. Por quê? Trabalhamos com os motores de passo, trabalhando com os drives. Isso tudo faz com que a gente possa trazer um gabinete bem mais compacto e confiável. Então, essa aqui é uma imagem que vocês estão vendo na tela de uma parte interna do nosso equipamento, com os motores de passo da Festo, com os drives da Festo, com o medidor volumétrico da Festo. Então, isso faz com que a gente consiga trabalhar em um painel bem mais compacto e robusto ao mesmo tempo. Então, onde nós usamos a Festo nos nossos bioreatores? Bem, a gente usa desde os nossos bioreatores de bancada, piloto, industriais, filtros tangenciais, bombas peristálticas de mão e envasadoras. Então, hoje, basicamente, todos os equipamentos que nós trabalhamos, nós temos um pouco ou bastante da Festo neles, tá bem? Isso tudo devido a alguns critérios, devido à confiabilidade, à durabilidade dos componentes, precisão dos controles, integração fácil e suporte técnico. Então, esses 4 critérios fazem com que nos dê segurança para estar utilizando os componentes da Festo nos nossos equipamentos. E até porque os nossos pilares, eles se assemelham muito com os pilares da Festo também. Isso fez com que a gente tivesse e nós temos uma sinergia muito grande para estar trabalhando nesse conjunto de equipamentos, tá bem? Então,
a aplicação da FEST nos nossos equipamentos, explicar de forma um pouco mais resumida de como nós utilizamos. Bem, nas variáveis de processo, algumas variáveis de processo, como o pH, a gente tem injeção de ácido e base. Para isso, a gente utiliza os motores de passo de acionamento da Festo. E deixar bem claro, apesar de parecer algo simples a utilização de um motor de passo para fazer o controle de ácido e base, você ter realmente um controle preciso disso vai impactar diretamente no teu processo. Vou só imaginar uma situação seguinte: você está trabalhando com um bioreator de 10 litros e você vai injetar ali cerca de 100 ml de ácido ou de base para controlar o pH. Bem, apesar de ser um volume pequeno com um bioreator de 10 litros, quando você escalona isso para um reator de 100, você está usando 1 litro. Quando você escalona isso para um reator de 1000, você está usando 10 litros. E isso vai ser proporcionalmente, ou seja, qualquer erro que eu tenho no desenvolvimento desse processo, onde eu estimo de forma errada a quantidade de ácido, a quantidade de antiespuma que eu utilizei, vai estar impactando diretamente na minha produção. Então, isso tudo faz com que a gente possa ter confiabilidade, querer trazer componentes que dão essa precisão para o nosso equipamento. Utilizamos no controle de espuma, da mesma forma, com os motores de acionamento de passo da Festo, para que a gente possa ter um controle preciso. E na parte de oxigênio dissolvido, nós temos duas grandes áreas, que é a dispersão de ar e a parte de sistemas de agitação. Então, para a parte de sistema de agitação, também utilizamos motores Festos, e para a parte de fluxo de ar, utilizamos os medidores e controladores de gases da Festo também. Então, ao adotar a tecnologia e expertise da Festo, a gente consegue incorporar nos nossos clientes esses diferenciais. Bem, uma das diferenças que a gente gosta de apresentar para os nossos clientes, além de toda a tecnologia que nós trazemos no nosso equipamento, é passar a confiança de que o equipamento dele vai rodar 24 horas por dia durante 7 dias na semana. Esse, apesar de parecer algo bem óbvio que industrialmente deve acontecer, a gente sabe que dentro de algumas realidades industriais, dentro do mercado que eu vim de bioinsumos, isso normalmente não acontece, devido a diversos problemas, tanto mecânicos como elétricos. E trazer componentes que realmente possam dar segurança de trabalhar desta forma faz com que a gente tenha um grande diferencial no mercado. Trazer expertise da Festo, incorporar nas nossas tecnologias, nos traz muita confiança para trabalhar dessa forma. Então, na era da bioeconomia, a Biosync ela entrega o que o mundo mais precisa, que é tecnologia para produzir mais, com menos impacto e mais inteligência. Então, é uma apresentação bem curta, que eu queria mostrar um pouco do nosso equipamento, falar um pouco da nossa parceria com a Festo, e basicamente o que eu queria passar para vocês é: hoje, um dos grandes pilares nossos que a gente tem de dar suporte técnico para o nosso cliente final passa justamente pela confiança que a Festo nos passa. Então, a gente sabe que é um parceiro que a gente tem, e sempre que precisar e for acionado, ela vai estar sempre disposta a estar nos ajudando. Isso a gente já teve experiências e sempre ocorreu muito bem. Então, apresentar a Biosync, apresentar um pouco da Festo para vocês foi um maior prazer, e espero ter contribuído com vocês, tá bom? Muito obrigado, Edu, e parabéns pela sua apresentação. Para nós é muito motivador ouvir essas testemunhas dos nossos clientes, e principalmente devido ao alto nível de tecnologia, alto nível de idealização que tem por trás do reatores Biosync. Então, parabéns para vocês aí por esse desenvolvimento. Espero que essa parceria continue por muitos anos. Obrigado, Manuel. Dando continuação aqui na nossa agenda, queríamos mostrar um case de como a inovação aberta pode ajudar você, cliente. Uma das tecnologias que a gente está validando junto com a Biosync, que surge como uma demanda de mercado, é especificamente esse sensor Biomare. O que é o Biomare? O Biomare é um sensor software, um soft sensor, onde ele, baseado nas medições analíticas que vocês têm no seu produto, como por exemplo, CO2 e O2 dissolvido, né, estando sobre o reator, qualquer avação na saída do seu bioreator, qualquer taxa de gás que está entrando, assim como a adição de nutrientes que você está tendo no seu bioreator,
esse software Biomare, ele consegue estimar o crescimento das partículas ou das células dentro do bioreator, dessa biomatéria, e não só estimar, ele também faz o controle. Por exemplo, em lotes onde você precisa fazer uma dosagem contínua de glicose para o bioreator, ele faz esse controle da bomba. Uma das demandas que a Biosync trouxe para nós foi: o que acontece em lotes onde eu coloco logo no início do meu lote todos os nutrientes e todos os aditivos necessários, e eu preciso que esse software, esse sensor, me indique quando que é a hora exata de eu parar esse lote, de eu tirar esse bolo do forno. E é onde a Festo está trabalhando para desenvolver um produto específico para a Biosync. Então, hoje o Biomare, ele é baseado numa biblioteca Códices, que você pode utilizar junto com os PLCs da Festo, por exemplo, e ele pode ajudar vocês nessa estimação. A Festo hoje, devido a que existem muitas combinações possíveis de células para serem crescidas num bioreator, está criando essa base de dados onde buscamos ter uma base de dados que ela seja adaptável a qualquer bioprocesso sem necessidade de parar e estudar o seu bioprocesso em específico. Mas a gente gosta de trazer esse exemplo como um dos casos de sucesso de uma parceria de inovação, pelo que exortamos a vocês, caso tenham demandas específicas do seu processo, caso tenham aquelas ideias que querem tirar do papel, como bem foi apresentado no início do webinar pelo Ricardo, tragam essas ideias para a Festo, que a Festo junto com vocês vai ajudar a desenvolver essa tecnologia, tirar essa ideia do papel. Agora eu queria passar, a gente queria fazer algumas perguntas para vocês. Eu vou passar a palavra para o colega Ricardo. Só um minutinho, gente. Estamos só com os problemas técnicos aqui, já estamos resolvendo. Pronto, agora estão me vendo? Agora abriu. Opa. Senão não ia conseguir aparecer aqui no nosso webinar hoje. Gente, quero agradecer inicialmente aqui o Manuel, o Eduardo, porque para explicar um pouquinho para a gente, falar um pouquinho para a gente sobre bioreatores, foi realmente enriquecedor tudo que eles demonstraram aqui para a gente. Caso tenham alguma dúvida, se vocês não quiserem mandar agora, surgir questionamentos posteriores, por favor, fiquem à vontade de contatar a gente aqui na Festo, contatar a Biosync, que estamos aqui à disposição para auxiliar todos vocês. Agora, peço para que ainda não saiam, gostaria de fazer aqui algumas perguntas para entender com vocês assim, sobre projetos de inovação, o que vocês acharam do webinar com a gente. Deixar aqui uns 30 segundos, pessoal. Por favor, se vocês puderem responder, se você teria interesse em desenvolver projetos de inovação aberta. Vou deixar mais uns 10 segundos aqui. Beleza. Vou encerrar essa primeira pergunta. Tá, vou colocar a segunda pergunta agora, por favor. Se vocês gostariam de participar de desafios de inovação. Legal, mais 5 segundos. Quem for responder, por favor. Certo, obrigado.
nossa terceira pergunta seria se vocês têm interesse em colaborar no desenvolvimento de projetos em conjunto. Vamos lá, mais um segundinho. Ok. Bom, vamos lá. Nossa última pergunta agora. Peço para que vocês deem uma nota de 5 sendo muito satisfeito e 1 muito insatisfeito sobre o webinar, até para a gente poder continuar desenvolvendo e melhorando para próximos eventos. Vamos lá, mais 5 segundos. Obrigado, gente. Bom, como a gente não teve nenhuma pergunta aqui no chat, só reforço, tá, que muito obrigado pela participação de todos. Caso surja algum questionamento, alguma dúvida, por favor, contatar a gente, que nós estamos aqui abertos para conversar com todos vocês. Gostaria que o Manuel e o Eduardo, se quiserem, por favor, abra a câmera, que eu gostaria de mais uma vez agradecer vocês. Obrigado por terem compartilhado todo o conhecimento com a gente. E estamos juntos aqui com o programa de inovação para novos projetos. Por favor, caso queira se despedir, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Eduardo. E muito obrigado a todos pelo seu tempo. Reforçar, estamos totalmente abertos para ajudar você, cliente, seja o EM, seja o usuário final, tanto desde o ponto de vista da Festo, se você é um usuário final e precisa de uma nova tecnologia com o suporte da BioSync, para levar essa inovação e levar esse desenvolvimento a toda a cadeia de produção. Então, agradecer e ficamos à disposição. Também queria agradecer Ricardo, Manuel, a toda a Festo pelo evento, tá? Também fico disponível para qualquer dúvida, qualquer pergunta, depois de terminar o webinar, e dizer que a BioSync está bem feliz com a parceria com a Festo. Espero que a gente venha trazer mais novidades, mais desenvolvimentos, mais tecnologias, e é isso que a gente vem batalhando a cada dia, trazer inovação para os nossos equipamentos juntamente com os nossos parceiros, para que o nosso usuário final ele tenha um melhor equipamento no mercado na sua mão, tá bom? Então, muito obrigado, Fez, pela oportunidade. Legal, obrigado, Eduardo, obrigado, Manuel. Nós tivemos uma pergunta aqui da Samantha. Você consegue ajudar a gente com essa, o Manuel? Ou você, o Eduardo, por favor, porque é vocês que são os especialistas aqui quanto a bioreatores, por favor. Eu não vi qual é a pergunta. Eu vou ler aqui para todos. Diz, para saber o melhor tempo de finalizar a batelada, pensando na biomassa, tem algum lugar que se insere a curva de crescimento da célula? Ou como isso é feito, se eu entendi direito? Tá, eu vou dar a minha opinião aqui. Então, para a gente determinar o final de um cultivo, como você colocou que é biomassa, então você vai fazer uma curva de crescimento. Normalmente a gente faz uma cinética de crescimento e pega alguns outros parâmetros, né? Alguns outros indicativos. É claro que, exemplo, você ter algumas tecnologias no bioreator associada a isso se torna bem mais preciso. Você ter um analisador de gás, você ter sensores que você pode pegar essa informação e correlacionar, mas normalmente a gente faz e determina os estágios do cultivo. A gente tem a fase lag, fase de transição, fase de crescimento exponencial, fase de desaceleração, fase estacionária e declínio celular. Isso tudo a gente determina a partir de uma curva de crescimento. Então, tanto é que uma das tecnologias que a Festo está trazendo hoje com o Biomar é poder fazer isso de forma mais rápida e também bem mais precisa. Imagina o seguinte, normalmente eu estou num laboratório de pesquisa e desenvolvimento, e eu cansei de fazer curvas de crescimento para os meus produtos que eu desenvolvia. Então, eu tinha que fazer uma batelada ali, dependendo do cultivo, de 24, 48, 72, 96 horas, a depender do micro-organismo, para determinar em que momento ele
para o crescimento dele, em que momento ele tem um crescimento que é exponencial, em que momento que entra o declínio celular, para que eu determine o fim do meu cultivo. Óbvio, isso tudo você colocou um critério que foi biomassa. Se eu estiver trabalhando com produtos mais específicos, como metabólicos secundários, ou então até mesmo metabólicos primários, o tempo de cultivo ele vai estar relacionado ao que eu quero do processo e à forma com que eu estou trabalhando. Lembrando, toda variável de processo que eu estiver trabalhando, ela pode influenciar diretamente no teu tempo de cultivo, como o nível de transferência de oxigênio da fase gasosa para a fase líquida, a temperatura do cultivo vai influenciar diretamente no teu tempo de processo. Então, mas basicamente a gente determina isso a partir de uma curva de crescimento, tá? E determina todas as fases para que você possa entender um pouco melhor o teu cultivo ali como um todo. Perfeito, Eduardo, muito obrigado. Isso responde então a nossa próxima pergunta, onde fala: o Biomar então consegue estimar esse tempo de coleta a partir do nosso input da curva de crescimento? Exatamente, é o diferencial, porque eu vou te dar um exemplo assim, claro. Para eu traçar uma curva de crescimento, imagina eu estou no laboratório agora e vou ter que fazer uma curva de crescimento de 24 horas. Quanto maior a quantidade de pontos e intervalos que eu pego ali, vai ser bem melhor. Ou seja, se eu pego a cada 1 hora, a cada 2 horas, a cada 3 horas, o nível de detalhamento dessa curva vai ser bem maior. Agora imagina você ter que virar à noite dentro de um laboratório, tirando a amostra e fazendo plaqueamento, ou fazendo algum tipo de aferição direta ou indireta para você determinar essa curva de crescimento. O Biomare te permite ter essa aferição online em tempo real, em um intervalo de tempo que você vai determinar. Então, eu não preciso estar pegando a cada 1 hora, eu posso pegar a cada 5 segundos, 10 segundos. Eu tenho uma constante de dados que vão transformar isso em uma curva de crescimento a partir da associação. Porque, lembrando, se todas essas variáveis de processo, como o meu balanço de gás, o meu consumo de oxigênio dissolvido, a minha variável de pH, a minha entrada de substrato, isso tudo está relacionado diretamente ao metabolismo celular. Então, a partir do Biomar, a gente consegue ter essas associações e determinar o perfil e a curva de crescimento do micro-organismo. Sensacional, sensacional. A Samantha agradeceu, muito interessante, e comentou que fez isso muito manualmente. Então aí mostra como a Festo hoje possui tecnologias que já ajudam, inclusive esse programa de inovação aberta ajuda vocês a desenvolverem novas tecnologias, mesmo que não existam no mercado. Muito obrigado, Eduardo, pela sua resposta espetacular. Obrigado a todos pela atenção. E se não tivermos mais perguntas, então a gente encerra por aqui, desejando um ótimo final de semana a todos. Acho que não temos mais perguntas, Manuel. Então, gente, agradeço mais uma vez e também continuo nos deixando à disposição, tanto a gente quanto a Biosync, para eventuais questionamentos. Muito obrigado, gente, e bom término de semana para todos e até o próximo webinar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.